estás para começar a desenvolver alguma obra? É um processo bem longo, porque primeiramente eu tenho de pesquisar, eu tenho de estudar, eu tenho de analisar, tenho de observar bastante. E depois você... É como nem no laboratório, né? Você precisa pegar a amostra, levar, analisar e depois para ver quais são os resultados. Então é praticamente um processo. Geralmente as pessoas têm a percepção que a arte é só chegar e já está, tiro a tinta ou vejo alguma coisa e já está. Não. Mas As alguns obras fazem de arte... mesmo isto, chegam no espaço, né? Aham. Eu vejo pela internet, pegam um quadro, eles colocam 2 baldes de tinta e o balde fica a girar e assim está a fazer alguma determinada arte. É verdade. Existem artistas que fazem isso. Mas para um bom artista ele deve saber defender o que ele faz, né? Porque que é para dar sentido àquilo. Porque se você não consegue conceitualizar aquilo, praticamente é algo morto. Então pode ser uma aventura ou também pode ser algo sério. Naquele momento vai depender do artista. Mas quando tu chegas no estúdio, pô, o que é que tu te baseias? O que é que eu vou desenhar? Qual a arte que tu mais amas, pô? Chegar, tu podes desenhar o rosto de alguém, tu podes desenhar uma árvore. Tu te baseias em quê? A natureza? Eu dificilmente lá no ateliê eu desenho retratos. Eu faço retratos, mas não é o meu foco, como eu já disse. O meu foco é levar as pessoas a refletir. Então, eu analiso na sociedade um determinado problema. Por exemplo, a minha pesquisa de arte, que também para a licenciatura é a seca no sul da Angola. Então, eu analiso essa situação, eu pesquiso, eu vejo o que é falado a nível do governo, o que é falado a nível das ONGs. Então, eu faço um estudo, elaboro e depois crio uma obra de caráter de intervenção social, não muito do lado político, né? Porque nós não podemos falar muito de política. Então, acaba sendo assim, intervenção social, de modo a chamar a atenção das pessoas. Esta é a minha própria pesquisa de arte, ou seja, a minha poética se baseia muito em olhar para problemas, não do ponto de vista de querer resolvê-los, mas de te chamar a atenção e você olhar para aquilo e dar conta que aquilo existe e procurar fazer alguma coisa que é para mudar. Mas os teus quadros, né? Aquilo que tu pintas, de certa forma, transmite uma emoção. Sim. Mas como é que tu consegues atingir esse teu lado de sensível, estás a ver? De conseguir sensibilizar as pessoas de que, pô, a minha arte é a tal. É bem complexo mesmo. Porque a arte é comunicação. Eu não posso forçar a barra para o teu lado, mas eu posso transmitir algo no quadro que talvez você nem vai sentir, nem vai criar aquele laço de comunicação. É muito mais fácil você encontrar isso nas minhas paisagens. Se você se deparar com um quadro meu de calândula, você vai sentir paz, vai sentir lá, tipo, estás a ver, né? Até dá para sentir um pouco a brisa, mas numa obra que eu falo da seca, você fica a pensar, se aquilo for algo que também te preocupa, se não for, você simplesmente não cria conexões. Mas tu fazes os quadros como? Por encomendas? Ou simplesmente pintas e depois procuras formas de comercializar? Eu faço quadros de várias maneiras. Eu faço por encomendas, eu faço em parceria com o ateliê que eu trabalho. Também eu pinto por mim mesma, para o meu próprio prazer. Também pinto para os meus clientes, para vender. E é basicamente assim que eu gero a minha produção de quadros. E em termos de rentabilidade, quanto é que tu comercializas um quadro? Bem, os preços dependem, né? Geralmente vai depender do conteúdo, do contexto. Por exemplo, uma paisagem podemos estar a vender a 200 mil, 250, 300. Uma obra, assim, já aquela minha criação, que eu posso estar a mentir até certo 300 ponto. quadros ou 300 mil? 300 mil. 300 Yeah, mil, quadro? Tudo nos mil, sim. Uau. Yeah. Qual foi o quadro que tu mais vendeste? Aquele que teve um custo-benefício maior? Foi uma obra, um projeto de reciclagem que eu participei num dos concursos. Aquele quadro eu vendia 350. Yeah. Foi a minha primeira venda bem alta, eu gostei bué. Aí eu vi, afinal de contas, funciona. Qual foi essa emoção que tu tiveste? Da produção? Sim. Ou da venda? As duas coisas. Da venda porque foi dizem bem que fixe. os artistas plásticos, eles criam tanta emoção na produção que dificilmente eles acabam vendendo. Isso até é, tipo, até certo ponto isso é um pouco de mentira, né? Depende. Tem obras que têm aquela conexão bem forte, você nem consegue se separar da obra, você não consegue vender. Por quê?
Porque cria um laço muito forte e você coloca já aquilo aí, tipo, você sabe que ninguém vai valorizar aquilo da maneira que você valoriza, ninguém vai cuidar, porque é muito difícil você vender um quadro. Imagina, eu vou vender um quadro para você, imagina que você gostaste do quadro naquele momento, tu tens o dinheiro, vais pagar. Talvez vais colocar na tua casa, nem vais cuidar bem, depois a obra morre, depois, quem sabe eu não vou ter dinheiro para comprar de volta a partir de no valor duplo. Então, até certo ponto é bem difícil. São dificilmente as obras que a gente cria assim conexão. Geralmente, principalmente aqui no nosso mercado, nós artistas somos bem comerciais. Bem comerciais mesmo. A intenção é mesmo desapegar. Tu a pintar é para vender. Não quero ter conexão com a obra. Quais foram os teus quadros que tu mais dificuldade tiveste para lançar para o cliente? Na sua maioria, todos eles são um desafio. Porque nós temos um mercado bem fechado. Já temos artistas que vendem, então o público geralmente ele pode até ter interesse na tua obra e perguntar quem é o artista. Imagina, eu já estive nessa situação. Eu tinha obras, a secretária de Estado naquela época tinha gostado muito. E ela perguntou quem é o artista. Ela perguntou por um artista, disse não, são meus. Ela simplesmente foi embora. Porque não compra se não for o artista que ela já compra. Então, vamos dizer que ela é tipo uma colecionadora, compra obras de determinados artistas. Então, para nós, todas as obras são mesmo bem difíceis de vender. Você tem de criar os teus próprios clientes, né? Ou também ter a sorte de vender em pessoas que estão interessadas no teu produto. E esse processo de divulgação dos produtos, como é que funciona? Bem, geralmente a gente faz sócia com galeristas ou através de críticos que acabam ajudando, que são aqueles que vão promover o teu trabalho. Se tens um crítico que trabalha para isso. Geralmente, os nossos aqui é mais para lançar uma crítica no jornal, que acaba não ajudando muito. Então, temos as galerias, temos os colecionadores e os galeristas, que acabam ajudando na divulgação do processo da obra de arte. Ou também, você como artista podes vender sozinha, que é bem mais difícil, né? Você tem que ter um network bem grande, tens de trabalhar muito, tens de investir muito em exposição, tanto física, de quadros em galerias, tanto na internet, que é para fazer um bom, um bom marketing da tua produção artística. E quais são as vias que tu usas para divulgar? Eu, como faço parcerias, eu faço parcerias com galerias, estou praticamente em 2 galerias, outras são interativas quando eu vou lá colocar as exposições. Então, esses são os meios. Também através do meu próprio network, que são os meus clientes que eu consegui através dos meus contactos e interação. Uau! É uma coisa bem interessante. Mas, pô, uma coisa que me inquieta mesmo é saber sobre o desapego dos quadros, porque acredito eu que tu tens alguns quadros teus em tua casa. Tenho Quantos sim. tens? Tenho, acho que uns 11. São aqueles os que tu criaste mais amor. Não. E se alguém tivesse que chegar e comprar? Eu só estou à espera dos clientes que possam chegar para lhes levar. Já estou cansada de lhes ver em casa. Oh, mas tu já usaste há bastante tempo. Não. Eles já podem bazar. Tipo, são tipo filhos, estás a ver? Você nice, lhes sustentei. Já paguei faculdade, já fiz tudo isso. Estou cansada, tenho de arranjar marido ou esposa e caminharem, tá vendo, com seus próprios pés. Então, se eles caminharem, para mim é melhor, porque se eles saem de casa, o meu trabalho é conhecido. Agora, se eles ficam lá em casa, eu vou lhes ver sempre. Até certo ponto é um bocado chato, porque é como se você estivesse a produzir e as pessoas não estivessem a gostar, estás a ver? Então, quebra. Isso dá um desânimo no próprio artista, porque direto ou indiretamente eu sou uma artista comercial e tenho as minhas próprias obras, são minhas. Geralmente eu deixo elas no caderno. Procuro ainda não lhes produzir em tela, que é para não doer muito. Alguns fazem os seus quadros por nomes, mediante a sua criatividade. Tu também és uma artista plástica que nomeia os seus trabalhos? Sim, geralmente os quadros têm título. Geralmente todos eles têm título. Você tem que dar um título, tem que saber a descrição da própria obra. Então, todos os quadros têm nome. Não são aquele nome assim, tipo Joana, Maria. São mais conceituais, tipo a vida, a morte. Dissoloca. Essa cena assim, o que é que significa? Dissoloca de Oliveira. O que é que significa Dissoloca? É nome de alguém? Sim, eu quero saber o significado. Eu quero saber o significado. Não, é só apenas um nome, estás a ver? Por exemplo, se tu tivesses que desenhar o jazz tema assim com dreadlocks, num quadro, sairia bem. Muito ela ao pé da bem. natureza, a olhar pro céu.
Ah? Um pouco. Bom, nessa parte já dele estar na natureza, olhando por cima, eu ainda não consegui imaginar nessa situação. Seria muito mais confortável, tipo, ele numa situação que tem muito barulho. Este seria um quadro realmente que venderia bastante. Certamente, certamente. Ele é artista também, só que numa vertente diferente. Sim, 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 sim. Nós, quando entramos em determinadas áreas, nós temos os nossos ícones, que são aquelas pessoas que nós temos de referência. E acredito que tu, no mundo artístico, tu também tens as tuas referências. Quais são as tuas referências internacionais e nacionais? Bem, como eu gosto muito de representatividade, vamos começar pelas nacionais. Eu gosto muito do Guilherme Guizef, que é um grande cota. Ele pinta muito. Eu sou mesmo fã dele. Eu sou fã. Eu amo o que ele pinta, como é que ele trata as obras dele, o tamanho das obras dele, a simplicidade dele. Tipo, ainda mais ele é bem bonito. É um cota assim, tipo... até só ficar de escrever muito, nem dá certo. Ele é mesmo... Pesquisem por ele, sério. Ele tem umas obras fabulosas. Ele pinta anatomia humana, ele pinta retratos muito fortes visualmente.